Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo nós iremos conversar sobre a minha última leitura, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpa a vocês caso vocês estejam escutando algum barulho, gente, mas eu decidi gravar este vídeo agora porque eu terminei de ler o livro faz pouco tempo e eu acredito que vai fazer muita diferença conversar com vocês com minha mente bem fresca a respeito deste livro. Inclusive, terminei lendo o pós-fácil. Gente, que pós-fácil, tá? O livro realmente é incrível, o pós-fácil também é incrível, inclusive os pós-fácios dessa editora que foi da Companhia das Letras que eu li. Amei, inclusive, a edição da Companhia das Letras, tá? Os dois pós-fácios que a gente tem aqui são pós-fácios do próprio George Orwell. Um foi escrito em 1945, quando o livro foi publicado, tá? E o outro foi escrito em 1947, quando o livro foi publicado para alguns croatas que estavam refugiados na Alemanha, supervisionados pelos americanos e pelos britânicos. E eles estavam, obviamente, refugiados ali e tinham, obviamente, os mesmos interesses que o George Orwell, inclusive, transmitia através deste livro. E então, o editor, se eu não me engano, o editor, não lembro o nome, gente, ele pediu que George, escrevesse ali um prefácio para esses croatas que mal conheciam o George. E ele escreveu e amei muito, tá? Os dois pós-fácios também valem super a pena vocês lerem. Até para entender um pouco mais sobre o livro também, se bem que dá para vocês entenderem perfeitamente lendo o livro. O próprio George Orwell fala que se você lê o livro e você não entender, então foi um livro mal feito, né? Dá pra vocês entenderem perfeitamente. Eu tenho certeza que quem lê o livro procurando entender ou já conhecendo, sobre essa questão histórica que o livro traz pra gente, vai fazer os links perfeitamente. Quem não saber a respeito, gente, dessas desses fatos históricos, vai amar o livro, provavelmente, mas não vai entender, não vai fazer essa correlação. Por isso que é importante a gente ler de verdade o livro, mas também existe esse vídeo aqui para poder apresentar a vocês, um pouco mais do livro, além do que somente ler, sem ler de verdade. Porque ler de verdade é a gente pesquisar, ir atrás, se inteirar de fato do que está falando este livro, do que está falando esse assunto. E eu fiz isso, tá? Fiz algumas pesquisas para entender melhor a respeito dele. Se vocês já me acompanham aqui no canal, vocês provavelmente já assistiram o meu vídeo que eu fiz aí falando sobre a minha experiência lendo o outro livro de George Orwell, que foi lançado um pouco mais próximo à sua morte. Ele morreu, se eu não me engano, em 1950. E este outro livro, essa outra publicação, foi de 1984, que também é de George Orwell, obviamente. E foi um livro que foi publicado depois desse. Esse foi publicado em 1945 e eu tive ressalvas a respeito de 1984. Mas sobre o livro A Revolução dos Bichos, eu não tenho ressalva nenhuma, gente. Eu simplesmente amei este livro e do início ao fim. É um livro realmente sensacional, maravilhoso, te emociona, abre sua mente em relação a certas questões históricas, a questões que estamos vivenciando atualmente, as coisas que nós vivenciamos não só na nossa nação, mas em outras nações também. Enfim, a gente abre os nossos olhos, Se os seus olhos já não estavam abertos, a gente abre os nossos olhos para coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que muitas vezes a gente não percebia, Que tem muita relação com o que George fala aqui, que são coisas que já aconteceram e se repetem, Tudo isso é muito cíclico. Então, coisas que aconteceram antigamente e aí depois vem uma revolução, alguma coisa muda e as pessoas até esquecem, Como o George deixou isso bem claro em 1984, deixou também a Revolução dos Bichos. Conhecer a história, gente, é se precaver para que aquele mesmo problema, aquelas mesmas situações não ocorram novamente. Então, é um tipo de ferramenta muito utilizada por políticas totalitaristas, É justamente suprimir ou manipular essas histórias e as lembranças das pessoas, Para que as pessoas percam essa comparação, esse comparativo. Então elas possam ser enganadas facilmente, manipuladas facilmente. A gente vê isso em 1984, vê aqui também. E eu já devo deixar uma coisa bem clara pra vocês, que tem muitas e muitas coisas parecidas, tá? Em relação a este livro com o outro, porque a gente vê dois livros que falam sobre uma mesma questão, vamos dizer assim. Fala sobre esse socialismo que não é socialismo, E fala também sobre um governo totalitário. Então a gente vê muitas semelhanças, inclusive no vocativo utilizado, Em inglês, obviamente, esqueci como é que fala em inglês. Mas em português
tanto em 1984 quanto na Revolução dos Bichos, eles se tratam como camaradas. Então tá, Mi, o que fala realmente, do que fala esse livro? Como é que é a história deste livro? Vamos lá. A Revolução dos Bichos fala de, obviamente, uma revolução que aconteceu entre os bichos. Tudo começa na Granja do Solar, que era comandada pelo proprietário Jones, né, o Sr. Jones. E os bichos viviam naquele regime deles tranquilamente, né? Sendo ali, vamos dizer, né? Vivendo para os desejos de Jones, a respeito do que o Jones queria, né? Que fosse feito, sendo escravos de Jones. E eles viviam naquele regime sem reclamar muita coisa, sem nem perceber, digamos assim. Mas até que um belo dia, o Major, um pouco muito respeitado por todos os bichos da granja, chama eles no celeiro e conversa com eles a respeito de um sonho que ele teve e abre a mente deles a respeito de toda a experiência que ele tem de vida, porque ele já é um porco bem velho, né? Toda a experiência que ele tem de vida em relação às coisas que ele já passou, que ele observou que eles passam na Granja dos Bichos. E ele simplesmente abre a mente para os bichos para uma revolução que aconteceria, onde o homem seria exterminado, sairia ali da vida deles e eles viveriam em paz, em união, em harmonia, e tudo que eles produzissem não seria para os homens, mas seria para proveito próprio, né? Para proveito deles mesmos. Também canta uma canção que chama-se Bichos da Inglaterra, se eu não me engano. E essa canção fica ali na mente dos bichos e gravada de um modo que é como se fosse um meio de esperança deles, que sempre lembre a eles dessa esperança. Então o que acontece é que o tempo passa, na verdade, dias se passam e o Major morre, mas isso fica gravado na mente dos bichos. E eles começam a se preparar para o dia que essa revolução irá acontecer. Não que eles estavam trabalhando para que a revolução acontecesse de certa forma, eles não tinham um dia exato para eles fazerem a revolução, mas eles se preparavam para que isso um dia fosse acontecer, porque eles tiveram, né, do que o Major falou como se fosse uma profecia, como se fosse algo que inegavelmente iria acontecer. Então o que acontece é que sem preparativo para um certo dia, uma data para aquilo acontecer, acontece a revolução. Eles esperavam que acontecesse, inclusive, né, em outras gerações, mas acontece ali na geração deles e sem eles sequer se prepararem de fato para aquele acontecimento, e acontece. E após esses acontecimentos, eles criam ali, né, os mandamentos, que são mandamentos que eles vão passar a seguir. Os porcos, né, que são ali da mesma família do Major, né, do mesmo gênero do Major, eles passam a comandar, né, de certa forma, tudo aquilo, porque eles são considerados animais que são mais inteligentes ali daquela granja. A granja não passa mais a ser chamada Granja do Solar, passa a ser chamada Granja dos Bichos. Eles começam a trabalhar, né, ali em prol de tudo. E tem dois porcos que estão à frente de todas as coisas, que é Bola de Neve. Em algumas edições, gente, vocês vão ver que alguns nomes estão diferentes, mas só os nomes mudam, tá? Então, por exemplo, Bola de Neve, se eu não me engano, em outras edições recebe outro nome. Mas aqui, os dois porcos que estão liderando, né, estão mais à frente de tudo isso, é Bola de Neve e Napoleão. E Bola de Neve até então está mais à frente pelo que eu percebo. Napoleão também tem esse respeito de todos, mas ele é mais calado. E Bola de Neve, ele é mais, né, pra frente, fala com todo mundo, ele vai atrás, ele pesquisa, ele interage, enfim. Até que as cadelas da Granja dos Bichos, elas têm filhotes. E o Napoleão, um desses porcos, ele pega esses filhotes e diz que ele vai, enfim, criar os filhotes e simplesmente some com os filhotes, todo mundo esquece, não sabe o que aconteceu, só sabe que ele levou os filhotes para algum lugar e ele ficou lá cuidando desses filhotes. Enfim, a vida vai acontecendo, vai seguindo, até que um belo dia, e detalhe, né, esse Bola de Neve e Napoleão, eles sempre discordam nas opiniões. Até que um belo dia, Bola de Neve levou ali um caso, né, que é a construção de um moinho de vento que favoreceria a todos ali naquela comunidade, a Granja dos Bichos, mas Napoleão é contra, né, a construção desse moinho de vento. E então, o que acontece é que ele faz uma votação e todo mundo fica meio que a favor de Bola de Neve. Mas nesse mesmo instante, Napoleão comete um golpe de estado, onde ele chama os cachorros que já estão bem crescidos, estão ferozes e bem treinados por Napoleão, e correm atrás de Bola de Neve para matar Bola de Neve. Dá pra perceber claramente que a intenção é de matar Bola de Neve. E ele sai correndo, enfim, consegue fugir, desaparece, ninguém sabe o que aconteceu com Bola de Neve porque ele não volta no livro, tá? Ele sempre volta, mas como uma menção. E nunca volta pessoalmente, ninguém nunca mais vê de fato Bola de Neve ali na Granja dos Bichos. Ele só supõe que Bola de Neve aparece
mas creio eu que é tudo coisa de Napoleão. Mas enfim, Napoleão toma conta daquilo tudo e aqueles bichos passam a ser comandados por Napoleão, mesmo que eles não percebam. Vejam só, começa a acontecer uma manipulação, né? E um mandato ali sobre aqueles bichos, onde eles nem percebem, porque eles são tão manipulados que eles acham que eles ainda estão livres, mas na verdade Napoleão está mandando em tudo, e aos poucos as coisas vão mudando e eles nem percebem. Os mandamentos que antes, por exemplo, eu vou procurar aqui para ler os mandamentos para vocês, porque são super importantes. Inclusive, os porcos dão o nome aí dessa nova ideologia deles de animales, se eu não me engano. Eles criam, né, esses mandamentos que aos poucos são alterados e eles nem percebem. Por quê? Por conta da falta de educação. Na época, no período de Bola de Neve, eles até tiveram educação, eles até tentaram, né, fazer com que os animais aprendessem a ler, mas os animais eram bem estúpidos, né, vamos dizer assim, então eles não conseguiam aprender. Só tinham 2 animais que de fato liam melhor. Tinha o Benjamin, que era o burro, que lia muito bem, mas ele era muito na dele, ele via as coisas acontecendo, mas ele não fazia nada pra mudar, ele não tinha esperança de mudança, ele era super pessimista. Aquela pessoa que sabe que as coisas não estão boas, ela consegue enxergar as manipulações, consegue enxergar as coisas, mas elas não fazem nada pra mudar, porque elas acham que nunca tem uma saída de fato. E tem um outro que é a maricota, que eu esqueci agora, mas se eu não me engano é a cabra. E a maricota, ela também sabe ler não tão bem quanto o jumento, né, o burro. Não sei se o jumento, se é burro, se jumento e burro é a mesma coisa, mas enfim. Mas ela sabe ler. Menos, né, que Benjamin, mas ela consegue ler ali aos poucos. Mas como ela não lê tão bem como Benjamin, ela não lê assim tranquilamente. Ela tem que parar, se concentrar, ler. Fora que ela também é facilmente manipulada, né? Apesar de saber ler, ela também não é muito inteligente. Então, olha só, os 7 mandamentos assim que a revolução acontece. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é o inimigo, ou seja, o inimigo vai ser sempre o ser humano. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal, todos os animais são iguais. E tudo isso vai mudando aos poucos. As coisas vão mudando gradativamente, a gente tem aqui Sansão, que é um cavalo que a gente se afeiçoa muito, que é um cavalo estúpido mesmo, gente. Ele é burro, então ele é facilmente manipulado, ele é levado ali, né, pela manada. Ele é o mais forte de todos, ele é mais forte que os porcos, é mais forte que tudo, então ele representa o quê? O proletariado, né, na nossa sociedade, que tem uma força imensa, é a maioria, mas não tem noção da força e por isso deixa ser enganado, manipulado, comandado pelos que estão acima, né, hierarquicamente falando, pela classe dominante. O Sansão é um cavalo que trabalha demais e o lema dele, inclusive, é sempre trabalhar mais e depois passa a ser também que Napoleão tem sempre razão. Mesmo quando as coisas estão claramente, gente, dizendo que não, que Napoleão não tem razão, que alguma coisa tá errada, ele crê que Napoleão está certo. Enfim, ele não pensa, né? Ele não tem ali um senso crítico. E esse é o problema de toda essa granja dos bichos. Eles são levados e dominados pelos porcos porque eles não têm opiniões próprias. Eles são inteiramente engodados. Por exemplo, em vários momentos que algumas coisas acontecem claramente não está certo, Garganta, que é um dos porcos, né, que está ali junto com Napoleão, ele chega, ele é muito bom em manipular. Ele é muito bom em falar e demonstrar como se estivesse do seu lado, como se fosse aquele amigo, aquele irmão, aquele companheiro. Então ele chega sempre pra dizer, olha, a gente encontrou arquivos que comprovam tal coisa. Se os animais não estavam acreditando, ele aparece dizendo que encontrou esses arquivos que comprova que sim, o Bola de Neve era um traidor, o Bola de Neve era isso, aquilo, outro. Então ele chega com esses arquivos, só que como que os animais vão comprovar que é mentira, que esses arquivos não existem ou que não falam aquilo? Eles não sabem ler, então eles só acreditam no que Garganta e no que Napoleão fala. Então tudo acontece por conta da falta de raciocínio mesmo desses bichos, né? Então eles são facilmente manipulados. Esses 7 mandamentos, para que ninguém esqueça, gente, eles são escritos na parede, né, com tinta. Apesar dos animais, a maioria ali não saber ler, eles são escritos na parede. Mas, quando alguma coisa acontece e o tempo vai passando, eles vão esquecendo do passado, do que aconteceu, e às vezes eles até lembram, mas a manipulação é tão grande, eles não sabem ler, e simplesmente quando Garganta chega e fala, não era bem assim não, era tal e tal coisa, eles, nossa, mas eu achei que era outra coisa, achei que era outro mandamento. Não, é tal mandamento.
E aí eles mandavam alguém, né, por exemplo, a Maricota, chegar lá e ler o mandamento na parede. Então, se antes estava escrito nenhum animal dormirá em cama, e eles descobriram que os porcos começaram a dormir na cama da casa onde morava o Jones, que anteriormente ninguém poderia morar, ficou lá só como um museu. Os porcos foram pra lá. Quando eles começaram a descobrir que os porcos estavam dormindo na cama, eles falaram: mas não existe um mandamento que ninguém pode dormir na cama? E aí Quitéria, que é uma égua, pede para a Maricota ler o mandamento, né? Leia, por favor, o quarto mandamento, porque eu lembro alguma coisa que diz que não pode dormir na cama. E quando Maricota lê, ela lê: nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Então eles acrescentam sempre alguma coisa para que enganem, manipulem ali aqueles animais. E eles falam: nossa, eu não lembrava que tinha com lençóis. Pra mim era só não dormir na cama. E assim a manipulação sempre vai acontecendo, como por exemplo, nenhum animal matará outro animal. Aí sempre tem alguma coisa no final se começa a acontecer a matança, né? Exceto se houver motivo, algo assim. Enfim, gente, todos esses mandamentos com o tempo vão sendo burlados, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando e eles vão manipulando as próprias lembranças, né, desses animais, que vão realmente, de fato, esquecendo as coisas, e a manipulação é tão grande que eles, mesmo lembrando de algumas coisas, eles acabam deixando, né, passar. Eles acabam acreditando no que Garganta, Napoleão, enfim, os outros porcos estão dizendo. Esse livro é uma sátira da Revolução Russa. A gente consegue identificar, por exemplo, no Major Karl Marx, né? Então, a gente observa que Major é como se fosse Karl Marx, que deixou ali o socialismo, deixou claro sobre a luta de classes, enfim. E aí, depois desse tempo, o Major morreu, Karl Marx morreu, deixou ali a herança do socialismo. Aqui no livro, por exemplo, a gente não consegue identificar quem é o Vladimir Lenin, né? Quem é o Lenin, porque foi quem, de fato, na Revolução Russa, quem estava ali à frente, né, da Revolução Russa, e quem de fato instituiu ali o socialismo, né, a União Soviética. Mas a gente consegue identificar perfeitamente quem seria Bola de Neve e quem seria Napoleão. Então aqui no caso, Bola de Neve, né, seria o Trotsky, enquanto Napoleão seria o Stalin. Entenderam bem porque este livro teve tanta dificuldade de ser publicado, gente? Porque obviamente era uma sátira, né, bem direta ali a tudo que estava acontecendo, a tudo que aconteceu. E no período que foi publicado, Stalin ainda estava governando, né? Foi logo que acabou a Segunda Guerra Mundial e Stalin ainda estava governando a União Soviética. Voltando para o que acontece no livro, tem uma parte que é muito comovente, gente. Essa parte me comoveu muito, porque o Sansão, apesar de ser o estúpido da história, ele justamente, tudo isso acontece com ele e, enfim, com os bichos, né? Porque eles são muito inocentes, ignorantes, né? Não é nem inocentes, eles são muito ignorantes. Então, Sansão é esse cavalo ignorante que ele literalmente se deixa levar, né, por essas manipulações, e ele tá ali presente, ele faz, né? Ele é a força daquele governo, na verdade, né? Sem ele saber que ele tá cooperando para o próprio mal dele. Nesse período, Sansão, ele já estava mais velho, fora que eles estavam passando ali, né, muitas reprimendas, então eles já não estavam mais se alimentando bem, mas para eles era assim: tudo bem, estamos passando fome, mas é tudo por um bem maior. Mentira, tudo para os porcos. Eles tinham tudo, as rações deles não eram diminuídas, eles continuavam tendo a mesma quantidade de alimentação, os mesmos confortos dentro da casa grande, enquanto os outros bichos passavam reprimendas, mas eles aceitavam tudo porque eles achavam que deveria ser assim. Afinal de contas, Garganta sempre dizia que se os porcos não se alimentassem bem, se eles não tivessem as mordomias que eles tinham, né, como é que eles iam conseguir continuar liderando a granja? E ele sempre soltava no final do discurso: vocês gostariam que Jones voltasse? Então, até um certo ponto do livro, né, que Jones ainda estava vivo, então ele sempre trazia isso no final como uma ameaça mesmo, para que amedrontasse os bichos. E num certo período os bichos já nem lembravam mais de como era, né, no período de Jones, já tinha se passado muito tempo. Mas eles lembravam do medo que eles tinham de voltar a ser comandados por humanos. Então isso obviamente fazia com que eles: não, verdade, os porcos têm que se alimentar mais, afinal eles estão à frente de nós. Se não fossem os porcos, o que seria da granja dos bichos? O que seriam de nós, né? Então é assim que eles são manipulados. E Sansão resolve ali, né, trabalhar como sempre. O lema dele era trabalhar mais, e Napoleão tem sempre razão. E ele trabalhando, passou mal, enfim. Aconteceu que
Garganta veio super solícito, né, e disse que Napoleão mandaria levar ele ao veterinário, enfim, eles ficaram meio assim, né, porque eles não tinham muito contato com os seres humanos, mas era pro bem de Sansão, então tudo bem, poderia levá-lo para o veterinário para que ele ficasse bom. E aí, no outro dia ali, né, num certo dia, os animais estão todos trabalhando na plantação de nabos, se eu não me engano, e aí chega o carro para levar Sansão, Benjamim vê, né, que é o burro, e era a pessoa que ele era mais próxima era Sansão, ele era todo ranzinza, mas Sansão eles tinham uma proximidade maior, e ele começa a chamar os bichos, estão levando Sansão, vamos. E os bichos não entendem, porque eles não sabem ler, quando chega lá, Sansão já está dentro daquela... esqueci do compartimento do carro, e eles estão dando tchau pra Sansão. E aí o Benjamim fala, vocês são burros, e eles de fato são ignorantes. Vocês não estão lendo que aí tá dizendo que é um matadouro? Estava escrito, gente, no carro que era um matadouro. E quando os bichos ouviram isso, eles ficaram desesperados, mas enfim, tentaram de toda sorte salvar Sansão, mas eles não conseguiram. Sansão sumiu. 3 dias depois, Garganta aparece dizendo que ele morreu no veterinário. Os bichos, né, sabendo do que Benjamim tinha falado, mas Garganta consegue manipular, gente. Garganta conseguiu manipular todos eles e eles acreditaram que Sansão morreu no veterinário com todos os cuidados que ele precisava ter. E para vocês verem o nível de manipulação. Então toda essa sátira do livro incomodou muita gente. Incomodou todo este governo, né, que realmente não queria que isso fosse exposto, inclusive os alinhados do governo. Então veja bem, era numa época, tinha os aliados ali da Segunda Guerra Mundial, né, que eram os Estados Unidos, era a União Soviética, a Inglaterra. Então, obviamente, eles estavam todos ali no mesmo lado. E o último capítulo do livro, gente, é simplesmente incrível. Porque a gente vai observando no decorrer, né, do livro que os porcos eles vão se tornando cada vez mais parecidos com os seres humanos e tudo que estava nos 7 mandamentos que eles não poderiam fazer, como por exemplo um dos outros 7 mandamentos, era que não se podia tomar álcool, né, fazer ingestão de álcool. Mas eles mudaram para o final, em excesso, né, para que os bichos sempre achassem, né, que o mandamento sempre foi esse, que não podia consumir álcool em excesso, quando na verdade no início era só não consumir álcool. Mas eles vão começando a burlar todos os 7 mandamentos e fica faltando um mandamento ali, né, para eles quebrarem, que eles quebram no final. Que é simplesmente um dos maiores mandamentos que por muito tempo, né, era falado só isso, que o inimigo deles era sempre o homem, porque ele andava sobre 2 pernas. E no final, os porcos aparecem andando com 2 pernas. E o final é muito impactante, gente. Assim, as últimas frases, né, a última frase do livro é impactante. Eu li como se já tivesse visto isso em algum lugar e eu não duvido. E mostra, né, que os porcos, na verdade, eles viraram o que eles mais odiavam no início. O motivo da revolução, que era se desfazer do homem, na verdade, fez com que os porcos se tornassem os homens. Então, mostra os bichos ali no relento, vendo os porcos com os outros homens ali, né, à mesa. E eles começam a observar que não tem mais como dizer quem é porco e quem é homem. Gente, é muito impactante, eu até me arrepiei de novo. É um livro que sim, você se arrepia. Eu me arrepiei no pós-fácil, quanto mais no livro. O pós-fácil, gente, é incrível, sério mesmo. Leiam o pós-fácil. Se vocês puderem ler essa edição aqui da Companhia das Letras, eu acredito que vocês vão amar muito. É um livro que fala ali sobre esse mito sociológico, né, da União Soviética. O George Orwell deixa bem claro aqui que não existe socialismo na União Soviética. George Orwell é um socialista, né, inclusive porque o livro passou a ser conhecido e se tornou hoje um clássico, sendo que ele foi tão renegado por tanto tempo. Foi basicamente a Guerra Fria. A Guerra Fria fez com que o livro fosse finalmente publicado e disseminado por todo o Ocidente, porque a intenção dos Estados Unidos era utilizar, obviamente, este livro contra quem? Contra a União Soviética, gente. Então, basicamente, olha só, uma coisa que antes os Estados Unidos não queria publicar porque era alinhado ali da União Soviética, agora se tornou uma ferramenta, né, uma arma. Então, de fato, esse livro se tornou uma forma de arma, né, para os Estados Unidos contra a União Soviética, porque dessa forma, eles disseminando este livro, eles estavam, obviamente, interferindo ali, né, em todo o olhar das demais nações, enfim, do próprio povo ali, né, da União Soviética, contra aquela forma de governo. Esse livro se tornou um clássico por conta de uma guerra
né, da Guerra Fria, para vocês verem, né, como é que funcionam as coisas. Então, antes, como não favoreceria, né, os Estados Unidos, não poderia ser publicado. Mas depois que poderia favorecer, eles publicaram e transformaram o livro num clássico. Pelo menos, né, veio para um bem aí, porque este livro deve ser lido por todo mundo, gente. Então, assim, de 2026 eu já tenho o meu favorito por enquanto. Até aqui a gente tem mais leituras. Amanhã já começa um próximo livro, que inclusive tá ali. Mas eu amei este livro. Esse livro eu não tenho o que dizer do início ao fim. Eu não posso dizer pra vocês ainda se ele é o meu favorito da vida, não posso dizer, porque eu preciso pensar mais um pouco. Eu tô assim, acabei de ler, então eu tô ainda muito nesse mundo, né, nesse processo aqui. Mas é um livro realmente incrível. Eu estou dizendo isso pra vocês porque eu sou uma pessoa que não me envolvo tanto em política, não sou aquela pessoa que, né, fico me envolvendo muito. Eu gosto de entender, eu gosto de saber, de conhecer, como eu falei. É uma super arma secreta, inclusive é uma arma de defesa, né, contra a manipulação. O que o próprio George Orwell nos ensina nesse livro em 1984. Você entender, você buscar conhecimento, evita com que você seja manipulado, né? Mas que você tenha ali sua própria opinião, não seja influenciado por outras questões, por outras opiniões, quando você poderia muito bem ser uma mente pensante, né? Uma mente ativa. Eu gosto bastante de adquirir conhecimento, eu não sou uma pessoa da política, né? Que me envolve em política, mas veja bem, eu amei este livro, né? Então, eu acho que mesmo a pessoa que não se interessa por política vai amar. Eu sou bem eclética, vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, eu já li vários tipos de livros, inclusive tem resenha de vários livros diferentes aqui, né, de vários gêneros diferentes. Devo dizer pra vocês que esse é mais um livro, assim, top, sei lá, muito bom, gente, tá bem acima, tá? Em relação a muitos outros que eu já li. Então só leiam, essa foi uma resenha que eu, como as demais, né, eu gosto de sentar e conversar com vocês. Eu estou sentindo, gente, que eu não tô falando tudo, que tem muito mais a falar, tem muito mais a dizer, mas eu acredito que vocês precisam ler, de verdade, vocês precisam ler. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Eu não contei cada acontecimento do livro, cada coisa que ocorre, justamente para ser mais especial para vocês quando vocês lerem. Mas eu acho que vale realmente muito a pena vocês lerem este livro. Mas assim, acontecem várias questões, várias guerras, conflitos ali, na verdade, né? Na Granja dos Bichos, tá? E acontecem mortes, então assim, tem coisas ali, gente, que realmente remete bastante ao que o próprio George Orwell quis passar. Então no início parece uma coisa muito pacífica, muito legal, e depois vocês veem por onde está enveredando, sabe? Vocês já começam a pensar assim, mil coisas. Meu Deus, eles não estão enxergando, queria tanto que eles enxergassem. Mas assim, de fato, é um livro que te traz muito a realidade através de uma fábula. Pra vocês terem noção, eles eram enganados até da própria fome que eles sentiam. Apesar de eles estarem sentindo fome, sempre Garganta trazia ali estatísticas, né? Que segundo ele eram estatísticas verídicas sobre a quantidade de alimentos em comparação à época de Jones, por exemplo. Então ele sempre trazia estatísticas favoráveis, né, à Granja dos Bichos. Olha só, vocês recebem mais alimento que na época de Jones. Olha só, vocês estão recebendo mais alimento que no ano passado. Quando na verdade, gente, os animais estavam passando fome. Mas para vocês terem noção, eles acreditavam naquelas estatísticas. Eles não entendiam que eram estatísticas, afinal. Eles acreditavam, então, né, por conta da intelectualidade dos porcos. Se você não tem com que argumentar, não tem repertório para argumentar, se você não consegue entender o assunto, você é facilmente ludibriado. E vejam só, o mandamento, né, que era a base, o fundamento ali do Animale, que era todos os bichos são iguais, olha só o que se tornou. Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Deixa eu me corrigir, gente, porque na verdade o pós-fácil da Companhia das Letras dessa edição aqui é de Christopher Hitchens, não sei se é assim que fala, de 2006. O apêndice que a gente tem, né, os dois pós-fácios ou foram prefácios de George Orwell, tá? Então é os apêndices que eu fiquei assim, simplesmente amei, se bem que o pós-fácil também é incrível, o pós-fácil de Christopher, tá? Então leiam nessa edição se vocês puderem, é um livro sensacional, maravilhoso, sem ressalvas, só amei, só leiam. E é isso, gente, não devo falar mais porque eu acho que vocês precisam ler, mas eu acho que está bom por aqui, eu convenci vocês com certeza a lerem esse livro, né? Se vocês já leram o livro, comentem aqui que eu quero muito saber. Se vocês forem ler ainda, comentem também, voltem aqui e comentem, porque eu quero muito conversar com vocês sobre esse livro, eu tenho certeza que eu vou amar a troca que nós iremos fazer. Uma das coisas que eu achei super legal de George Orwell, que, assim, se tornou um dos meus autores favoritos, é o fato de ele ter escrito este livro, de fato, na intenção de abrir os olhos das pessoas, sabe? De abrir os olhos para as pessoas para o que de fato
ele estava de fato defendendo o que ele acreditava, né? Ele estava de fato defendendo o socialismo. Então ele, olha, vejam bem, isso não é socialismo, abram os olhos. Isso aí que está acontecendo não é socialismo. E ele muitas vezes pagou para que este livro fosse publicado, chegasse na mão das pessoas e sem cobrar direitos autorais, para que essas pessoas pudessem ler este livro, pudessem alcançar este livro. Então achei isso incrível. Só leiam, gente, só leiam e indico muito essa edição aqui, tá? Deixa eu gostei de vocês, se inscreve no canal para acompanhar demais vídeos que eu gravo por aqui, que eu tenho certeza que vão acrescentar positivamente na vida de vocês, vão inspirar vocês a ler mais e mais livros. E também vão lá no meu Instagram, @mimascarenhas, que por lá vocês ficam mais juntinhos de mim, me acompanham ao vivo, lendo aí os livros que eu sempre tô mostrando lá o meu progresso, minhas próximas leituras, as minhas leituras atuais. Aí não esquecem, compartilha esse vídeo com aquela amiga que eu tenho certeza que vai amar essa indicação de leitura, tá? Beijo!